Sem mais delongas, vamos para a demo. Deixa eu abrir minha máquina virtual que está rolando aqui, tá? Então, basicamente, na demo passada a gente viu que no vídeo passado, desculpa, a gente viu que a gente falou sobre contadores de performance, sobre weights, sobre DMVs. E agora a gente vai ver como põe tudo isso na prática para resolver algum problema de SQL Server, né? Putz, como ele diz, all at once, tudo de uma vez. Então, do que se trata esse cenário? Os usuários do departamento de entrega, né, da logística lá, estão reclamando que a aplicação deles de auditoria dos últimos, nos últimos dias está muito, mas muito lenta. E ele tem se tornado lenta gradualmente. Então não começou a ficar lenta do zero. Tá? Então, especificamente quando a gente mostra as últimas 10 páginas do evento, né, de tracking das entregas, ele fica muito lento ou dá timeout. E aí, por que eu estou dando essa descrição para vocês? Porque na prática, no dia a dia, é isso que você vai ter, né? O usuário vai chegar para falar para você, está lento, e você não sabe onde é que é, né? Então, assim, e pode ser que tenha relacionado a alteração de banco de dados ou não, tá? Ah, talvez essa procedure que mudou, o plano mudou, mas não é esse o caso. Não teve mudança no ambiente e as coisas começaram a ficar muito lentas. E aí é o que a gente vai fazer o troubleshooting aqui. Então, só para a gente revisar, deixa eu abrir o Notepad. Não sei se tem um plus plus aqui. Não, não tem. Então, usuários do departamento de entrega reclamam que a aplicação, sem acento, está. Acho que eu posso com brasileiro aqui. Teclado. A aplicação está lenta. Deixa eu ver se está aqui a aplicação. Então, o que a gente sabe até agora é que a estação está lenta. Começou, como eu disse, começou a ficar lenta gradualmente. E a página que faz o tracking, faz o tracking dos eventos, geralmente dá timeout. Geralmente dá timeout. Dá um word wrap aqui. Beleza. Então, basicamente é isso que está acontecendo. Então, na prática, quando você é consultor ou você está trabalhando no ambiente, é isso que você vai ter. Está lento e parabéns. Siga o que você pode fazer. Então, imagina que isso aqui é um ambiente que você nunca viu, tá? Então, como é que eu abro o Perfimon? Vem aqui no Search, Performance Monitor, é esse primeiro carinha aqui, ou você escreve Perfimon, que ele vai fazer um atalho para o mesmo aplicativo, tá bom? Então, Perfimon, abre o Performance Monitor. Eu não vou falar o que é esse cara, porque eu falei disso no outro vídeo. Eu só vou adicionar os contadores. Se você não viu o vídeo, procura aí no canal, que é o primeiro vídeo do canal, esse é o segundo. Então aqui a gente tem diversos contadores do Perfimon. Então ele diz, né, como é que sua máquina está se comportando, se eu quero fazer troubleshoot de CLR, que é muito importante. Você não usar CLR dentro das SQL Server, tá? A não ser que você saiba muito bem o que você está fazendo. Contadores de Hyper-V, quando você tem uma máquina virtual e você não entende bem o que está acontecendo, talvez o cara tinha uma VM, criou uma nova, com a mesma característica, mas não está funcionando como deveria, o processador está mais lento que o outro, então você consegue usar esses contadores aqui. E aí tem coisas de IPsec, Logical Disk, Memory, referentes ao SQL, então ele tem aqui, né, o SQL Node 2 e 1, né, se tem um 2 consequentemente pode ter um, então deixa eu abrir o Configuration Manager do SQL. SQL Server Configuration Manager. Não sei porque não veio no atalho lá, mas a gente tem duas instâncias rodando no SQL. Tá? Então a gente tem a instância padrão,
você vai ver esse nome aqui, MS SQL Server, quando ela é a default. E quando ela é named instance, uma instância nomeada, você vai ver entre parênteses aqui o nome da instância, tá bom? Então a gente tem dois SQL rodando lá. Isso é muito comum também. O cara fala que ele está no problema, a gente precisa saber. Qualquer instância é um banco de dados específico. Então a gente, como eu falei na parte teórica, a gente precisa saber fazer as perguntas certas, que é o mais importante aí no dia a dia, tá? Então, a gente sabe que é a instância um, né? Conforme o usuário informou. E aí eu vou procurar os contadores da instância um, né? Então, se a gente inicialmente dar o botão direito, abrir o Task Manager, a gente vai ver que essa máquina a gente está com 17% de CPU utilizado, então eu tenho 16 cores, um socket, tá? Então 16 processadores aqui, Logical Processors, e eu tenho 15 GB de RAM. A máquina está utilizando apenas 12 GB, 80% de memória. Se a gente só olhar para o Task Manager, eu posso dizer que essa máquina não tem nenhum problema, né? E, cara, Task Manager não é ferramenta para você avaliar performance de ambiente, até porque não tem histórico. Isso aqui é onde está corrente acontecendo ali naquele momento. Pode dar um spike aqui que você não viu, mas Task Manager é sem futuro para esse fim, tudo bem? Por isso eu gosto muito do Performance Monitor. Então vamos lá. Você tem um CPU, 15%, memória. Se eu fosse um DBA, só que um DBA pleno, júnior, cara, para mim tá tudo bem nessa máquina, mas se o usuário está reclamando, então, como dizia meu amigo Luciano Moreira, Cachita Moreira, LUT, a.k.a. LUT, DBA é o acrônimo para Default Blame Accept. Então, a culpa padrão é no banco de dados. E aí você está aqui para provar que não é no banco de dados a culpa. Esse é o trabalho do DBA, tá? Só provar que a culpa não é no database. Então vou colocar alguns contadores de performance que eu uso na maioria das vezes, só para já entender como está o ambiente do cliente. Processor time, né, tempo de processamento, privilege time, que é o kernel time, para todos os processadores, tá? Então vamos ver como o processador está se comportando. Eu vou selecionar esses carinhas aqui embaixo, botão direito, selected, né? Então vou dar um scale, tá? Então por que serve aqui essa escala? A gente tem de 0 a 100, e tem contadores que vão acima de 100, por exemplo, batch request, ele não está limitado a 100, né? Então você tem que brincar aqui com a escala para caber todas as informações no gráfico. O que eu geralmente gosto de fazer quando eu estou analisando online, assim, colocar esse highlight aqui, essa canetinha, porque ele fica preto aqui, o cara que a gente está selecionado. Então a gente consegue ver se ele está tendo alguma mudança de comportamento. Então a gente pode ver que o tempo privilégio bateu 100%, mas não é isso, né? Devido à escala aqui, se eu colocar a escala igual do processamento normal aqui, ó, você vai ver que ele não bateu 100%, tá? Então tem que tomar cuidado quando brincar com a escala. Ó, desceu aqui, tá vendo? Então, a média dele é de 1 ponto alguma coisa e o último foi 6, 7. Eu não lembro qual é o threshold, acho que não pode passar de 3% a média. Mas isso não é o que eu quero mostrar. Então, se a gente olhar no processador por algum tempo, a gente vai ver que a média dele é menos de 40%. Então, tá so far so good. A máquina, como diz o Test Manager, não tem problema nenhum. Tá? Então, a gente pode ver que não tem nenhum pico de CPU. Vou colocar um contador aqui para a gente ver como é que está a memória, só para bater a informação que a gente viu no Task Manager, tá? Ah, memory. Então, o que a gente tem? Available megabytes. Quanto de memória eu tenho disponível, tá? Então, acho que 2 GB é suficiente aqui para o sistema operacional. Deixa eu dar um scale aqui para ele ajustar. Ele está carregando aqui, a gente tem uma média de 3 GB disponível para o sistema operacional, que é bastante para o sistema operacional fazer o trabalho dele, tá? Então, aqui ele mostra qual que é o node, né, que ele tem, qual é a instância que ele está capturando.
qual que é o objeto, qual que é o contador. Então, so far so good. Então vamos olhar para contadores de performance relacionados ao SQL Server. A gente tem aqui no Buffer Manager alguns contadores que eu gosto de colocar. Então eu vou colocar o Free List Stall, não vou falar o que eles são agora, isso aqui eu vou deixar para o treinamento, tá bom? Quem tiver interessado no treinamento, a gente vai comer isso aqui no treinamento, então é uma boa oportunidade para você saber os que são os contadores, como trabalhar com eles, como capturar, como comparar, tá? E não é só ler um livrinho assim que você aprende, vai vir experiência em background de alguém que apanhou antes que vocês e muito, bastante, para falar a verdade, tá bom? Então, todo mundo sabe que o PLE é o Page Life Expectancy, a expectativa de vida da página, então isso aqui é segundos, qual que é a média de segundos que a minha página tem que estar em memória, então quanto mais melhor, tá bom? O page lookup é a quantidade de vezes que o SQL bateu lá no buffer para fazer um lookup para encontrar a página, tá? Então, esse contador não diz muita coisa. O free list stall tem que estar próximo de zero, esse cara aqui. Então, a gente está batendo como esperado em todo momento, tá? Estou com highlight aqui. E a gente pode ver que o lazy writer também não está entrando. Então, o que posso dizer é, o cara falou que está ruim, mas a gente não tem pressão de memória, a gente não tem alto consumo de CPU, tá? E deixa eu ver os page reads, tá? Opa, a gente pode ver aqui, ó, que em algum momento os page reads estão muito altos, tá? Então esse cara vem do buffer manager. O que é o page reads? É que o SQL está fazendo leitura física. Você fala, como o SQL está fazendo leitura física se o meu PLE está subindo e eu não tenho um lazy writer entrando? Eu não tenho pressão de memória. Por que o SQL não está usando o buffer pool? Essa é a questão. Tá? Então, eu só posso imaginar, e aí isso aqui ele mostra como está o comportamento, né? Mas não qual a causa raiz, que pode ter alguma query que está matando o meu servidor, tá bom? Então tem um page lookup, ele está batendo lá, está encontrando. O PLA setinho aqui está subindo, né? E não tem nenhuma página esperando, no buffer, né? Não tem nenhuma requisição esperando o buffer. E o meu lazy writer tá lá, sem entrar. Você fala, nossa, então, sim, por que ele tá lendo o disco? E aí eu só posso achar que pode ser alguma possível query que tá matando esse cara, tá bom? Então vamos lá. O que fazer depois aqui? Vamos ver quais são os weights. Tem um script aqui que eu usei no DBA Brasil, na apresentação, se chama weights, tá? Isso aqui eu tirei do site do Paul Randall, se eu não me engano. Acho que sim. SQL Skills, é isso mesmo. Então, se eu rodar esse cara, ele vai olhar historicamente quais são os weights, tá bom? E eu posso ver que ele deu um pagelet de update. Não vou entrar nesse conceito do que é um pagelet, quando ocorre, quando evitar. Você pode estudar por você mesmo ou, de novo, reforçando, você pode fazer parte do treinamento. Lá eu vou explicar quais são os principais weights, quais são as DMV, os principais contadores de performance. Então, a gente vai ver tudo isso no treinamento. Então, eu vou rodar esse weight, essa query de weights, tá? Então, a gente tem pagelet, que está falando que o SQL Server está batendo, a maior porcentagem aqui está batendo em páginas, sem ter que ir no disco, beleza? E se expect, o que me faz acreditar que, e aí de novo, isso aqui ainda não é a causa raiz, a gente está cavando, né, para encontrar o que é. Então, pagelet está ocorrendo e o que parece ser que são queries que estão rodando em paralelo. Então isso me diz que assim, eu tenho que olhar as queries em paralelo que possam estar causando esses pagelets. Tá bom? Só para vocês entenderem aí um pouco como é que funciona essa linha de troubleshoot que a gente vai ter ali no treinamento. Então, eu tenho outras queries que eu tirei do Tiger Team aqui. Deixa eu rodar um F5. Top 10 CPUs, tem as queries que mais consomem CPU. Eu coloquei aqui, ó, mas a gente pode ver que o CPU não é um problema, não está sendo problema na minha máquina, tá?
Então, para facilitar a nossa análise, eu vou remover a CPU daqui, porque a gente já viu que não tem problema de CPU. Que a gente tem memória disponível e não está fazendo, é, não deveria estar fazendo, paginando, tá? É sempre bom dar um Ctrl A, Scale Selected Counters, para ajustar aqui, para a gente brincar com esse cara. E aí, de novo, vamos lá. Quais são as queries que ele traz? Ele traz várias queries aqui, ó, que está rodando milhares de vezes, né? Gerando plano, tem o I/O, o total de CPU. Esse cara poderia ser alguma coisa para eu tunar? Com certeza. Seria algo para eu tunar. Eu estou vendo uns scans aqui, né? Tem um Missing Index. Também não vou falar muito do que é isso, a gente vai ver no treinamento. Mas o que eu posso dizer é que esse cara é um candidato, mas não é o parafuso que você tem que apertar. Então, no treinamento que a gente vai fazer, ele foca em te ensinar qual que é o parafuso que você vai apertar. Então, por isso que eu acho que é um treinamento muito válido para quem quer aí deslanchar na carreira de banco de dados, tá bom? Se tornar um profissional melhor. Então, vamos lá. Tem algumas queries, esses caras fazendo alguns IOs, tá? Então, deixa eu ver outra coisa muito importante. Se a gente tem algum I/O acontecendo. Então, logical disks. Só vou colocar os contadores, não vou explicar o que é cada um deles, porque senão a gente vai passar horas aqui. Vamos deixar isso para o treinamento. Logical disk, eu vou ver aqui latência, IOPS, acho que é o suficiente, mas para o disco, né? Na verdade, não quero para o total. Remove e para o disco. Então vamos lá. Down scale out again. Selected all. Scale. Então a gente está brincando aqui com scale. A gente pode ver que no disco C a gente tem uma latência de 9 milissegundos. Tá? E aí, deixa eu ver os IOPS. Poucos IOPS ocorrendo. Tá? Então a gente pode ver que tem alguns IOPS de escrita e de leituras aqui no disco C. Deixa eu tirar esse hard disk para não fazer volume. Então vamos lá. Nenhum page reads agora. Page live expenses feliz da vida. Então parece que meu ambiente não está acontecendo nada. Tá? Então se a gente voltar no SQL e abrir essa query aqui, então eu vou fazer um select na systemexec request, né? Então o cliente disse, está acontecendo agora, então tem que rodar essa consulta, tá? Então eu vou fazer um select na systemexec. A gente vai fazer aqui no canal, se você quer ver isso no canal, comenta aí. A gente vai fazer uma sessão só de DMV. A gente vai destruir aqui falando de DMV, de contador de performance, tá? Para você entender o que cada DMV traz, quando usar, troubleshooting, né? Systemexec query plan, A plan handle. Odeio quando não completa essa bagaça. C, p.text. Então, query plan. Então vamos lá. Então a gente está rodando aqui, né? Tem algumas queries em running. Meu ambiente está tranquilinho aqui na SQL, olha lá, nada running. E tá rodando. Deixa eu ver aqui no contador de performance. Os page reads está voltando a ocorrer, o PLE subindo ainda. Opa, a gente teve aqui ó, uns lazy writer. Quando esses lazy writer ocorreu, o que ocorreu junto com ele? Essas operações de page reads, né? Mas isso não indica pressão de memória, porque nenhum buffer esperou aqui, olhando para o freelist stall. Então, page reads, deixa eu ver se tem alguma query que está arrebentando com o meu SQL, né? Parece que não nesse momento. Tem esse cara aqui, esse é um plano que eu acho que a gente já viu, e não é esse aqui é mais consumindo CPU. Então deixa eu ver um top 10 IO aqui. Essa query pronta também aqui do blog do Ezequiel, que é o Pedro Lopes. Não sei se eu deixei a referência.
Tá aqui, esses mesmos scripts vieram do mesmo blog, tá? Então deixa eu dar os weights aqui para ver se mudou. A gente ainda tem aquela porcentagem ali do PageLet. E aí uma ferramenta que você pode utilizar é dar um botão direito na instância, Activity Monitor, e ele vai abrir esse carinha aqui. Ele mostra quais são batch request, IOs, waiting tasks. Mais importante, né? Active Expensive Queries, né? Então as queries pesadas que estão rodando agora, ó. Então a gente pode ver que eu tenho um cara aqui em running e um em suspend. Tá, e aí esse cara também apareceu no Activity Monitor. Então, se a gente olhar no Activity Monitor, aqui no Active, possivelmente ele dá um select na System Exec Requests. E aí some daqui, tá vendo? Só que se a gente olhar no Recent, quais são os mais recentes que tiveram lentidão. Então a gente pode ver, ó, que por mais que aquele select count, alguma coisa que está rodando milhares de vezes que a gente viu, né, a quantidade de execuções, o CPU dele, as leituras é muito pouca, tá? O que parece aqui que tá estranho é aquela query top 10 alguma coisa. Algumas execuções dela, ela tem uma média alta de, de leitura e tal, pouca execução, mas ela parece que é uma query que está rodando. Então, quando a gente quer ver o que estava rodando, não está rodando mais, a gente olha nesse cara aqui, ou na view system exec query stats, tá bom? Se a gente fizer um select aqui, ó, select star from system from sys.dm exec query stats, query stats. Então a gente tem todas as queries que estão rodando lá. Mas cadê o texto? Aí é a mesma coisa. Tem que fazer um cross apply com a system exec text e whatever. Mas a gente já tem aqui uma noção de quem são os caras que mais consomem CPU, que são chamados mais e coisas do gênero, tá bom? Então voltando aqui para o meu Activity Monitor, parece estar tranquilo, morro. Deixa eu ver esses caras que eu peguei. Eu fiquei curioso para ver esse cara que está em suspend. Por quê? Porque ó, ele está aguardando alguma coisa e se expect. Então, se a gente olhar nos weights que a gente estava vendo, que é o top 2, né? Então, eu sugeri lá que possivelmente esse pagelet e o comportamento que estava ocorrendo dos page reads poderia ser algo relacionado a alguma query que estava rolando em paralelo. E aí eu só tenho esta bonita, deixa eu fechar isso aqui, esta bonita aqui, né? Então eu vou dar uma olhada no plano aqui de execução desse cara, tá bom? Então, olhando o plano de execução, eu particularmente sou muito bom, essa piada nunca fica velha em ver plano de execução, porque é a mesma coisa que ler o mangá, então é da direita para a esquerda, de cima para baixo, tá? Então antes de trabalhar com SQL Server eu já estava praticando. Então a gente tem uma consulta que está rodando em paralelo, não está pedindo nenhum missing index. Ela apareceu aqui entre as queries expensive, né? E que estava rodando X. Vou fechar o Activity Monitor, porque o CPU está bem baixo. Mas o que eu posso dizer é que essa query aqui é algo que me chamou a atenção. Parece ser o vilão devido a esse weight e essas DMV que me mostrou que ele estava em suspended, tá bom? Então deixa eu ver o que essa query está fazendo. Ele faz um scan, faz um sort, então de 100% aqui, tá? Isso é estimado plano, vale lembrar, não é o atual, então às vezes pode não bater. 67, 67 dá mais de 100%, né? Que você está vendo aqui, mas isso é para um outro artigo, para um outro vídeo, para a gente desmistificar porque que isso está desse jeito. Mas a gente tem 33 e 67. Então, acho que tem algumas operações. A gente pode ver que a operação de sorte é bem complicada aqui. Deixa eu pegar uma consulta. Ele está rodando. Então, a gente tem o select com 1 bilhão de coluna. E aí depois o nosso amigo, opa, ele faz um order by por request timestamp. Então, deixa eu ver essa tabela aqui. Então, vou dar um Ctrl C nesse cara, dar um SP help. Né? Então, vamos ver aqui o que tem nessa tabela.
com a definição dos índices. A gente tem um índice para poder. Opa, não é nessa base, é na base contoso main. Então a gente descobre que não tem nenhum índice aqui. Por quê? Porque esse cara não é uma tabela. Ele se comporta como uma tabela, ele é uma view. Tá? Então deixa eu dar um sp help text para saber o que, que tem no código da bendita da view. E aí a gente tem esse select maroto, tá bom? Vem, copia e cola. Então, tem select aqui, faz um select asterisco from nessa tabela e nessa tabela. Se a gente dá um estimated execution plan, ele vai fazer o cluster add index scan, como a gente viu no plano aqui. Só que como o select ordena, ele tem que fazer esse order by, tá? Então, o que é curioso aqui que a gente tem que tomar cuidado, beleza? Olhando no plano de execução, a gente vê que essa view usa um union all e tem um sort. Você fala, nossa, como é que ele usa um union all e tem um sort? Né? Então ele está fazendo a concatenação dos dois caras e aí tem um merge aqui entre os dois clustered index, né? Que custa bastante, tá bom? E a pergunta eu tenho um union all, né? E eu estou fazendo um select no clustered index e o clustered index não deveria ter duplicados. Então por que que ele está fazendo sort para eliminar o duplicado? Então uma das possíveis razões que está acontecendo é que pelo motivo de ele estar ordenando pela essa coluna aqui, ó, request timestamp. Então, se eu der um SP help index em uma dessas tabelas, né, a estrutura é a mesma dessas tabelas, tá bom? SP help index, tá? SP help index, é isso. Vamos ver aqui o que está rolando. SP help index. E aí, a gente vê que a gente tem um clustered index na minha coluna. Ah, mas clustered index não deveria ter duplicado o dado lá, tá? E aí o que a gente nota aqui, ó, que esse clustered index ele é não único. Então, não tem nenhuma constraint, tá? Então ele só está clustered, mas não é único. E aí, se a gente olhar a operação de sorte que está ocorrendo aqui, o sorte ocorre exatamente pela coluna aí, ó, request timestamp, né, e search log ID, tá? Então, ao invés de ordenar todas as colunas que ele quer fazer merge join, isso só vai ser possível se tiver um índice único, né? Para poder evitar esse sorte. Então, qual que é a primeira solução olhando para esse plano de execução, galera? Se eu olhar esse plano de execução, eu estou vendo que o sorte, minha operação de ordenação, é a mais pesada. Eu ia falar com o desenvolvedor se dá para tirar o sorte aí da query. E aí a gente pode ver, ó, que se a gente tirar o sorte dessa consulta, né, a gente tem um custo de 20,99,17. Se a gente rodar o mesmo plano estimado sem o sorte, ele vai para 0,0094841. Então reduz muito. Então a primeira possível solução aqui seria tirar o sorte, né? O order by e ele ordenar na aplicação. Porque existem casos que é ferramenta de terceiro, você não tem acesso ao código, e mesmo assim você tem que otimizar, então você não poderia remover o sorte. Então, primeira possível solução, então, tudo isso, galera, remover o sorte, remover o sorte, tá? Então, a gente tem mais de uma solução, a gente tem 4 soluções aqui. Eu vou pular para colocar 2 como definitiva, né? Que eu acho que é a melhor solução. Tá, deixa eu escrever aqui qual outra possível solução aqui. Talvez seria limpar os dados, né? E adicionar uma constraint unique. Tá? E aí talvez poderia ser uma possível solução. O que mais de solução?
Então, o treinamento vai ser isso aqui, galera. Vocês vão ter um cenário, vou dar o problema e vocês vão falar, pô, e aí, o que está acontecendo? E a gente vai discutir, bater um papo, testar teorias, fazer troubleshoot, olhar contador, vamos tentar uma coisa, funcionou ou não, vamos ver se realmente funcionou. Esse é o treinamento, tá? Então, a possível solução que a gente tem é, talvez seria criar aí mudar o índice cluster, tá? Então, mudar o índice cluster. Por que mudar o índice cluster? Hoje a gente tem um índice cluster por request timestamp na coluna e ela não é único, tá? Então, como seria legal talvez? Então, mudar o índice cluster para garantir que o valor retornado seja único, tá? E ele não não tivesse operação de sorte para poder distinguir, né? Então, talvez criar um índice cluster único pelas colunas. Deixa eu ver quais são as colunas que ele está fazendo sorte lá. É o request timestamp e o search log ID. Se você olhar lá embaixo, lá no order by. Tá bom? Então, a gente tem esses dois caras. Talvez criar um índice único por essas duas seria uma boa opção, né? Que o cluster edge seja com a coluna search log ID para fazer algo único. Mas também às vezes a gente não pode fazer isso. Então tem uma possível solução aí. Ainda tem mais duas possíveis soluções, na verdade, isso aqui, mas a gente vai ficar só por essas, tá? Talvez criar um índice único, não cluster, né, que a gente não afetaria aí a nossa aplicação, tá? Então, o que, que a gente vai fazer aqui? Vai criar um índice não cluster, create índice unique não cluster, não cluster edge, né? Em vez de mudar o índice cluster, a gente vai criar um índice não cluster unique com a mesma estrutura, tá? Eu acho que é o impacto menor, tá? Porque aí a gente vai parar de ter esse cluster edge index scan, porque eu só está pedindo para essas duas colunas, eu vou criar um índice não cluster por as duas colunas, search log ID e request timestamp, então ele vai retornar a consulta sem usar esse cara aqui que eu estou lendo todas as páginas do nível folha, todas as colunas, né, do nível folha. Então, seriam create unique, deixa eu ver se eu sei a index, tá? IDX underline test on. Aí, como a estrutura da tabela é igual, é só dar um Ctrl C, Ctrl V aqui e mudar o nome da bendita. Então, é essa coluna, né, que ele está fazendo order. E esse cara aqui que ele está retornando aqui junto do order by go. Eu parei o workload enquanto isso para não afetar aqui, tá? Então, muda esse cara. Vamos dar o nome da tabela aqui só para distinguir. E é isso. Vou criar esses dois ints, tá? Quem foi? Vamos colocar uma compressão aqui. Data compression equal page. Pô, ainda lembra a síntese dessa coisa. Ctrl C, Ctrl V. Então vamos lá. Pam. Estou criando o index foi criado successfully. Então agora, o que, que eu vou fazer com essa query? Eu vou dar um start no workload novamente, ó, nem parei o workload, está rolando lá. E aí, se eu colocar o weight, tá? Ou as nossas queries que mais consomem, no nosso Activity Monitor, vamos para o Activity Monitor. Então a gente pode ver que esse cara era uma query, está na query stats lá, então ele não deve mais aparecer, por quê? Se a gente fizer esse select aqui, eu não vou fazer estimado, eu vou colocar o include execution plan, né, que é essa setinha aqui, ó, inclui o plano atual ou atalho Ctrl M e vou dar um execute. Pã, já retornou, tá? Então, se a gente der um F5 e ver o plano, tá? Então a gente compara aqui, ó, a gente tinha um plano em paralelo com custo de 20,99. Agora, o plano da nossa consulta, né, ela está com custo de 0,245.
isso aqui é muito melhor do que a gente tinha, mas ainda não é melhor do que remover o sort. A gente viu que o sort era 0, 2, 4, 4, blá blá blá. Tá? Hum, então, remover o sort, se a gente fizesse removendo o sort, a gente ia ter 00.94841. Mas, então, o sort ainda seria a melhor opção. Caso contrário, a gente roda essa query bonita aqui, tá? Então a gente não tem mais a nossa query do top 10 rodando junto, beleza? A gente tem outras queries rodando e aí isso foi proposital, tá, galera? Durante o treinamento, além da query com problema, eu vou deixar outras consultas rodando. Para quê? Para dificultar aí o troubleshooting e fazer várias queries, mesclar, né? Então, por quê? Porque é assim que funciona na vida real. Você chega, senta e você não sabe qual é a query que está ruim, qual é o parafuso que você tem que apertar. Então, o objetivo do treinamento é esse: confundir a cabeça de vocês, tá? E fazer vocês aprender a apertar o parafuso correto. Então, esse foi um cenário que a gente tinha. Encontramos query com paralelismo, olhamos perfmon, olhamos os weights, fomos fazendo deep dive nas DMVs, tá? Descobrimos que tinha um plano que poderia ser um vilão, abrimos a query e baseado no que a gente olhou para o plano de execução, a gente descobriu umas 4 possíveis soluções, ainda tinha mais duas, mas não dá para implementar todas, né? Vou guardar um pouquinho aí para o treinamento de troubleshooting, tá bom? Tinha mais duas soluções, beleza? Para poder resolver isso, mas isso aqui foi uma delas, que foi a mais simples. Cria um índice não cluster unique para atender a consulta e garantir que ele não faça mais o index scan. Ainda tem os custos de lookup, tá? Mas como ele retorna 10 linhas, talvez nem compense matar esses lookups aqui. Beleza? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Beleza? Novamente, curtiu o vídeo, gostou do vídeo, ficou até o final ou no começo, curte o vídeo, comenta o que você quer ver no canal, tá? A gente vai fazer umas sessões básicas e também compartilha aí com seus amigos. É um vídeo muito bacana, até acho que DBA Seniors não tem muita, não usa muitas ferramentas no dia a dia, então o que eu posso dizer é obrigado pelo tempo aí e espero vocês no próximo vídeo do canal. Tudo bem?